Fala pessoal, boa tarde. Está começando mais um episódio do nosso podcast Onda Jovem. E hoje temos uma convidada super especial. Sei que vocês estão mortos de curiosidade para saber quem é ela. Já já vamos conhecer. Uma convidada que teve esse papel muito importante, tanto no Grêmio Estudantil quanto para a escola. E vamos conhecer mais um pouco sobre ela e também saber algumas curiosidades, né? Com vocês, Michele. Oi, galera, tudo bem? Prazer, gratos Pela pela sua sua presença. presença. Muito Muito obrigado obrigado por por ter ter aceitado aceitado esse esse convite convite da da gente. gente. E E vamos vamos bater um bater um bate-papo. bate-papo. E E para a para a nossa nossa primeira primeira pergunta, pergunta, vamos vamos saber saber a sua a sua história, história, Michele. Michele. Quem é Quem é Michele? Michele? Começando. Começando. Bom, eu me sinto muito honrada, né, de ter sido convidada para participar aqui desse encontro, né, dessa conversa. É muito importante, né, esse papel do movimento estudantil, né, dos estudantes e tal. Bom, eu me chamo Michele, né, eu estudei aqui no colégio no período de 2020, se eu não me salvo engano, até 2022, que foi o período em que eu me formei. Eu fui presidente do Grêmio Estudantil, né? Fui a primeira presidenta mulher do Grêmio Estudantil. O que mais eu posso dizer sobre mim? É, atualmente eu estou cursando Direito em Feira, né? Eu também trabalho no cartório e estou aqui, né? É, teve também a questão também da presidência de honra, ainda está em vigor, tá, né? Tá. Tá. Tá, então também eu fui eleita também a presidente de honra do Grêmio, né? Então é uma grande satisfação estar aqui hoje para poder falar sobre o Grêmio Estudantil. E E por por consequências, consequências, né, né? pela Pela gente gente tá ter ter tido os tido os mesmos mesmos ramos ramos estudantis, estudantis né? do Grêmio Grêmio Estudantil, Estudantil, atual, Sim, sim. eu na na atual atual presidência. presidência. Eu fiquei sabendo que foi você que reativou o Grêmio. O nosso Grêmio ele já tem uma história muito grande, né? Ele já Já tem 30 anos no nosso tem, colégio. ele é Porém, surgiu antigo. aquele período em que estava bastante baixo e chegou, como ela já disse, Michele foi a primeira presidente mulher. Então, assim, Michele chegou e reativou o Grêmio Estudantil. Então, isso, querendo ou não, surpreende a gente, né? Mostrando essa força. E eu queria que você nos contasse Isso, isso. como Como foi foi que que você você falou falou assim, assim, vou vou reativar o reativar o Grêmio e Grêmio e vou vou ser a ser a primeira primeira presidenta? presidenta? Bom, assim, quando eu cheguei na escola, né, eu peguei um período de pandemia, que foi o período inicial. A pandemia foi aqui em Acho que 2020, 2020. foi nesse período. Então, eu tive os 2 primeiros anos meus, eu não fui aqui na escola presencialmente, né? Foi de forma Online. híbrida, isso, online. Então, a gente teve o primeiro contato com o Grêmio logo quando eu vim para o terceiro ano, que a gente já teve aulas aqui, né? Foi aquela volta, período de uso de máscaras, um certo cuidado. Mas eu lembro que, por estar aqui na escola, né, a gente também teve acesso também a outros programas, como a questão de líderes de classe, né? Na época tinha líderes municipais, enfim, tinha todo um programa de líderes, né? E eu lembro que em um desses eu fui líder de classe também. Eu fui para um evento que teve em Ipirá, acho que foi do NTE, e isso foi algo em referência ao próprio programa de líderes. E lá a gente ouviu falar sobre a questão do Grêmio, assim, de forma assim, bem rasa, bem superficial, né? E eu lembro que eu voltando com a Jane, que eu lembro que eu fui com a Jane na época, a Jane, é, ela tinha meio que me esclarecido algumas questões sobre o Grêmio, né? Que eu fiquei curiosa. Eu falei, o Grêmio e tal. Ela foi me explicando, né? Que era uma entidade estudantil, participação dos estudantes, tal, aquela coisa. E aí eu me interessei pelo Grêmio porque até então, como a gente tinha vindo de um período de pandemia, a gente não tinha esse conhecimento sobre o próprio Grêmio. A gente não sabia o que era o Grêmio Estudantil, né? Apesar dele ser antigo, a gente não tinha esse conhecimento de que ele de fato existia, nem o que ele era. Então a gente pesquisou, a gente teve todo esse cuidado, né? Eu tive todo esse cuidado de pesquisar, de procurar saber a fundo. E eu lembro que eu pesquisei bastante e eu vim procurar, não sei se foi a Jane ou se foi a Karine na época, mas eu procurei uma das duas para saber sobre esse Grêmio, se existia o Grêmio aqui, e descobri que existia o Grêmio. Porém, ele estava inativado, né? Ele estava, como eu posso dizer, esquecido, assim, entre aspas, né? Então a gente começou um projeto na época para poder reativar o Grêmio. Eu falei assim, não, a gente tem que reativar esse Grêmio. Eu fiquei muito interessada na época.
até por ser uma novidade, né? Algo voltado para os estudantes, uma representação. A gente sabe que a gente tem um programa de líderes, né, que representa cada um em sua escala. Tem a escala da classe mesmo, líder de classe, tem um que já é da escola municipal. Eu fui vice-líder municipal também na época. E agora acho que já já tem territorial. Isso, tem, e também tem o rural, né? Tem. Na minha época, eles estavam visando criar esse líder rural, mas não tinha criado. E o que a gente fez? Junto com a equipe da escola, né, a gente buscou saber. Aí a gente descobriu que tinha esse Grêmio, que existia o Grêmio aqui. E eu fui procurar o que? A documentação do Grêmio. O que eu achei na época foi somente a ata, se eu não me engano. A gente achou o livro ata, a gente achou. Acho que a gente não achou o estatuto do Grêmio. Acho que não tinha o estatuto do Grêmio na época. Eu não achei o estatuto. Eu acho que eu não achei. A gente procurou regimento eleitoral na época também não tinha. Só tinha mesmo o livro ata. A gente se baseou pelo próprio livro ata. Então, a gente, como o Grêmio, ele não tinha uma, como é que eu posso dizer? Ele não era ativo, né? Ele não tinha uma diretoria. A gente precisou, para poder fazer as eleições do Grêmio, a gente precisou criar uma comissão pro Grêmio, né? Então, a gente criou toda uma comissão pro Grêmio. Eu lembro que eu fui atrás dos estudantes, em questão de regularização de documentação do Grêmio também. Inclusive, Vitor tem acesso ao livro ata. Se você for olhar no livro ata, tem várias atas do meu período e todas enormes. São É uma enormes. documentação bem extensa. Bem, eu lembro que eu fiz tudo. A gente começou pela eleição, corria atrás. Exatamente, a gente fez assembleia, a gente fez um monte de coisa no Grêmio para poder reativar e criar, de fato, esse livro ata. E eu lembro que na época tinha pessoas que falavam assim: ah, Michelle, você vai perder seu tempo com isso, porque assim, era terceiro ano, né? Meu último ano na escola. Terceiro ano, geralmente, a gente tá focado mais em Enem, né? Estudar. A pessoa falava assim: vai perder seu tempo com isso, ainda mais uma coisa que tá inativa, que não tá em funcionamento, vai te dar muito trabalho, e de fato deu muito trabalho, porque como era algo novo, os próprios estudantes, às vezes, eles não queriam participar. Eu lembro que eu tive muita dificuldade para poder compor o corpo diretório do Grêmio. Deu muito trabalho para compor na época. Eu lembro que eu só tive uma pessoa na época que quis participar do Grêmio voluntariamente. Uma única pessoa falou assim: ah, Michelle, eu quero participar. Eu falei: tá bom. Só uma pessoa. O resto eu fui tudo atrás do pessoal, chamando, falando assim: não, bora, vamos. Eu tô aqui para ajudar vocês, vai dar certo. Porque também era algo novo para mim, mas eu falei: não, a gente vai caminhar junto, a gente vai fazer dar certo. E assim foi feito. A gente criou a comissão pro Grêmio, né? A gente fez as eleições, a gente fez a assembleia, a gente regularizou toda a documentação do Grêmio, conseguiu um número de pessoas para poder fazer. Foi muito difícil conseguir, na minha época eram 10 pessoas, foi muito difícil conseguir as 10 pessoas, mas a gente conseguiu. E a gente reativou o Grêmio na época. E para minha surpresa também, folheando o livro ata, eu descobri também que não tinha nenhuma presidente mulher no Grêmio. Só tinha, até então, presidente homens, né? Aí eu falei assim: não, vou ser ousada. Vou ser a primeira. E assim fiz. E aí, né, Surgiu. surgiu. Aí você reativou todo o todo o processo. Sim, deu um Aí trabalho. Aí agora, agora, tipo assim, tu tu disse disse que que deu deu um pouco de trabalho. Deu. mas tu acha que deu esse trabalho na parte da reativação ou tu enfrentou outros, eu vou dizer assim, problemas, a gente sabe que não são problemas muito Sim. grandes, Sim. mas eu vou usar o termo problema. Ou você enfrentou outros problemas depois da ativação? Olha, eu tive muito problema, assim, no início, para poder ativar o Grêmio por conta da documentação, porque ele estava inativo. Então, a gente tinha uma série de sistemas burocráticos para poder seguir, né? Muita burocracia, questão de documentação para poder fazer. Porque um Grêmio ativo, ele é muito mais fácil de você fazer uma eleição, né? É bem tranquilo. E no meu caso, a gente não tinha achado o estatuto na época, então a gente teve que fazer um novo estatuto. Então, eu lembro que quando eu fiz a eleição, eu acho que a gente nem fez nem a eleição, nem primeiro. Primeiro a gente fez uma assembleia extraordinária para poder fazer o estatuto, para poder criar o estatuto. Fazer um estatuto. Aí depois que a gente fez a eleição com a comissão pro Grêmio, na época. Então, eu enfrentei muita dificuldade nesse quesito, para poder fazer. Conseguiu bastante voto?
Assim, ó, a votação, o que que acontece? Por ser algo novo, os estudantes na época, eles não estavam muito... eles não estavam muito, como é que eu vou dizer, motivados, não estavam muito motivados a participar. Então, o que que a gente fez para poder fazer a eleição? Porque eu tinha que atingir um número mínimo de pessoas para poder fazer até a própria assembleia, né? O próprio estatuto, ele traz isso. Então, o que que a gente fez? A gente, junto com a equipe gestora da escola na época, foi até a professora Karine, né? Professora Karine, professora Jane ajudaram muito a gente na época, deu bastante suporte. A gente fez o quê? No momento do intervalo, a gente reuniu todos os estudantes para poder fazer essa assembleia. A gente reuniu todo mundo lá na sala. Eu lembro que na época, no dia da eleição também, a gente passou em sala, a gente passou com listas, pedindo pro pessoal assinar, para poder atingir esse número de pessoas, para poder fazer. Então, deu um trabalhinho. Assim, depois que a gente criou o Grêmio, a gente não teve muito trabalho, a gente não teve muito problema em si com a escola, porque a escola sempre ofereceu muito suporte, sempre ajudou muito, né? Então, eu não tive muito problema depois. O problema foi mais na criação do Grêmio mesmo. E sobre sobre alguns alguns projetos. projetos. Quando Quando você, você, tipo tipo assim, assim, você você conseguiu conseguiu trazer trazer alguma alguma coisa, coisa, como era como era naquele naquele tempo? tempo, na sua Olha, época? Porque, tipo olha, assim, eu mesmo costumo dizer que, tipo assim, hoje, De de uns uns 5 meses meses pra pra cá, cá, eu já consegui, tipo assim, a gente já conseguiu, a gente tá naquela caminhada ainda de conseguir mudar, tipo assim, sim, algumas coisas. fazer os Mas projetos. logo quando eu assumi esse ano, foi quando um dos meus maiores problemas era só os estudantes participarem. Os estudantes participar dos projetos. O problema Aí tem, é tem maior. tipo assim, tem certos temas que exige você falar um falar um pouco pouco mais, aí mais, aí acaba que acaba as que os pessoas Sim, não meninos não gostam. gostam muito de ficar ouvindo. Então, tipo assim, a gente tem que ter toda aquela isso, mobilização, mas sim, para os meninos também ficarem participando e que não seja uma coisa só de falação. sim, Então, sim. tipo assim, hoje, graças a Deus, a gente conseguiu mudar um pouco isso. Hoje os Uhum, meninos participam mais, hoje que os bom. meninos se enturmam mais. Mas eu quero saber da tua época, como era naquele tempo. Tipo Tipo assim, assim, vocês vocês conseguiram conseguiram trazer trazer alguma alguma coisa? coisa? Como Como era era feita feita a a mobilização? mobilização? Olha, a mobilização que a gente fazia na época, né? A gente criou o Instagram do Grêmio. Acho que é o mesmo, né? É, É o mesmo. Pronto, a gente criou o Instagram do Grêmio. Eu lembro que na época a gente tinha a diretora de imprensa, né? Eu não sei se esse cargo ainda tá vigente no Grêmio, mas a gente tinha diretora de imprensa. E a gente fez muita mobilização pelo Instagram, pelo próprio Instagram do Grêmio. A gente também fazia muita mobilização também nas salas. Eu ia muito nas salas. Eu acho que o pessoal não me aguentava mais, porque eu só andava nas salas. E eu fazia questão de levar pelo menos alguém da secretaria comigo. Para os meninos poderem, né, de fato, participarem. É isso, para eles prestarem atenção e tal. Então, aconteceu dessa forma. A gente ia muito nas salas, a gente também falava no próprio pátio da escola. Eu acho que na minha época, acho que eu fiz umas 2 assembleias nessa faixa. Então a gente eu falava muito com o pessoal, né? Muito o público, a gente falava muito com eles. E também na própria rádio. Na nossa época tinha rádio, a gente reativou a rádio. Era a maior, eu acho que o maior, assim, não vou dizer o maior, mas um dos maiores projetos do Grêmio, pelo menos do meu Grêmio, era reativar a rádio. Porque eu passava assim na sala, hoje onde é aquela sala de arquivo, era a sala do Grêmio Estudantil naquela época. Ali funcionava a rádio. A gente tinha a mesa de som, onde a diretora de imprensa e também os membros dessa diretoria realizavam, né, as questões das músicas, né, na rádio e tal. Tinha as caixinhas de som também na época. Então, uma das maiores realizações do meu Grêmio foi a reativação da rádio. E, assim, quanto à questão dos projetos, foi como eu falei, um dos projetos foi a reativação da rádio CERN, né? A gente reativou a rádio, tinha um pessoal que já ficava responsável da diretoria, a gente, nos momentos de intervalo, né, a gente fazia a reprodução de músicas, os estudantes, eles pediam, então a gente fazia muito através disso, né, o pessoal pedia as músicas. Eu lembro que a gente tinha uma vinheta, até eu pedi pro pessoal fazer, a gente faz uma vinheta pra rádio. Eu dei muito trabalho pros meus diretores, gente. Eu dei muito trabalho. Meus diretores, minha secretária também, na época era a Lara.
Gente, eu dei muito trabalho pra Lara, porque as datas eram enormes. E quem escreveu era ela. Então, a gente, a gente foi bem firme, a gente foi bem firme na atuação. Foi o projeto do Grêmio. Aí eu lembro também que a gente teve. A gente teve o São João também, a gente fez o São João também, que foi um projeto nosso, né? Era uma iniciativa nossa poder realizar o próprio evento do São João, né, na escola. E eu lembro que eu incluí, no momento em que eu fui fazer o Grêmio, eu incluí uma diretoria de eventos justamente pensando no São João. E a gente fez. Aí a gente fez, né, com muita dificuldade, mas a gente teve o apoio da escola, né, a gente teve o apoio dos estudantes, os estudantes participaram bastante da questão da quadrilha, né. Então foi muito prazeroso, foi muito legal. E até a própria questão da rádio também, na minha época, a gente tinha os programas de rádio, né? Então, tinha a vinheta que tocava, tinha os alunos que pediam músicas, os próprios professores também na época, eles pediam músicas também, que a gente tocava no horário. E assim, a rádio ela funcionava o período escolar todo, então ela funcionava de manhã, de tarde e de noite. Meio-dia também, porque na minha época também já tinha um integral. Então a gente se revezava. Que foi até uma própria ideia nossa, a questão de, tipo, temos as diretorias, mas dentro das diretorias a gente também tinha o pessoal que fazia parte. Então a gente chamava os estudantes, olha, você pode fazer parte do Grêmio também através das diretorias, né? Então a gente fazia muito isso. Uma pessoa ficava, por exemplo, na rádio de manhã, outra de tarde, outra de noite. Para a rádio não ficar fechada. E o pessoal participava, o pessoal abraçava. Eu lembro que a gente fez um Correio do Amor na época. Fez um sucesso. Fez um sucesso. Até hoje não sabe. Faz. Só que foi, a gente fez o Correio do Amor, foi top. E a gente também fazia os programas, como eu falei. Então, por exemplo, época de São João, a gente só tocava música junina. Tinha o Dia dos Namorados, a gente tocava músicas assim mais apaixonadas, né? Então a gente tinha toda uma programação da rádio, era algo bem interessante. A gente tinha também outros projetos que eu queria, a gente, né, enquanto Grêmio, queria pôr em prática, mas infelizmente não deu. A gente tinha vontade de fazer uma feira, acho que era cultural, ou era uma feira de ciências, era uma das duas. A gente queria fazer isso, feira de cultura. Era uma das duas, ou era uma feira de cultura, ou era uma feira. Na minha época não tinha. E a gente queria fazer uma feira assim, mas infelizmente na época a gente não conseguiu fazer. Então, foi um dos projetos que a gente não conseguiu. Fez, Tipo assim, a rádio trouxe vários suportes. Então, tipo assim, eu acho que eu acho que cada gestão teve o seu É ponto isso. mais visual. Sim, Hoje a rádio não tem, tipo assim, uma pena. tipo assim, rádio em si não tem, mas tipo, a rádio teve uma troca de nome, hoje não é mais rádio, hoje é RN News. Ah, Então, sim. tipo assim, é uma agência de notícias, né, que já tem uma parceria também com o nosso podcast. Legal. Né? Tem essa parceria com o nosso podcast. E também é um projeto do Grêmio. E assim, a gente fica feliz, porque eu acho que se você não tivesse aquela ideia no seu tempo de reativar, eu acho que nem eu tipo assim, poderia sim de ter o caso de acontecer, até porque eu acho que quando tu saiu, Sim. quem assumiu foi Tailândia, né? Eu acho que foi isso. Foi. Se eu não me engano, foi. Que eu acho que ela comentou isso com a gente também, que eu acho que logo quando tu terminou o ensino médio, quem ficou no lugar foi ela. Foi. Isso. Foi. A gente fez E eleição. aí agora teve todo esse passo e tipo assim, eu acho que fica uma grande responsabilidade quando você sai, tipo assim, e que seu nome fica guardado, dizendo, poxa, Exatamente. meu nome é ouvido e tipo assim, falado como, poxa, Michele que ativou o Grêmio. E a gente sabe, né, que o Grêmio Estudantil é uma peça muito fundamental Sim. dentro do colégio e fora também, né? Sim. E essa mobilização dos estudantes também, porque, querendo ou não, nós somos as representações dos estudantes. Somos Sim. nós que representamos eles. E a gente sabe que, por incrível que pareça, a gente vai ter sim alguns momentos de... A gente vai ter que usar aquela força mais... Ser mais insistente. Por esse assunto que tu disse que tu dava muito trabalho pros teus Dava. editores. Gente, eu acho que eles não me aguentavam. Os meus também, acho que tem pouco assim. E eles sofriam. Loucos.
fato. Eu tô Isso, comigo. isso. Eu Mas, tinha as tipo, ideias, eles executavam também. é porque, tipo assim, a gente traz o projeto, mas a gente quer também que os nossos diretores Sim, sim. participem. É que nem Claro. eu costumo dizer, eu falo bem assim, gente, a gestão não é só minha, não, eu só levo só não, mas tipo assim, quando vocês trazem o projeto, vocês travam e vocês podem muito bem trabalhar na diretoria de vocês. Eu acho que Isso. tu já tinha aquele trabalho todo no teu tempo com 10 diretores. E, tipo assim, quando eu assumi junto com a Jane tava, acho que essa documentação acho que tava com o teu secretário Isso, o geral. secretário da época de Tailane. Isso, Eu passei, eu tinha passado para ele. isso. E aí agora quando eu peguei, gente, era uma documentação grande mesmo. Era. Muita coisa, muito papo assinado pro Michele. Eu acho que, se eu não me engano, eu acho que foi a gestão, assim, que eu acho que foi mais organizada. Foi. Eu Hoje a deixei gente tudo tem esses organizado. papéis todos também, e aí agora eu tive que mudar algumas coisas também no No estatuto. estatuto, né? Porque hoje a gente tem uma diretoria com 20 membros. É. Né? Tem que modificar É mesmo. uma diretoria bem extensa. Isso. Mas, tipo assim, cargos só aceitou, só 2 cargos que foram acrescentados, mas o resto são tudo vice-diretorias. E, tipo assim, a gente sabe que tem um trabalho mais. Se tu naquela época com 10 já tinha uma gestão com 20. Mas assim, eu quero que tu falasse pra gente agora um ponto positivo e se tiver um ponto negativo. Como foi a tua experiência? Tu acha que isso te amadureceu, tu te trouxe experiências boas? Assim, o Grêmio é uma experiência maravilhosa, gente. Quem puder participar, por favor, participe, porque é muito enriquecedor, né? A gente trabalha do ponto de vista representativo, né? Representando os estudantes. Eu lembro que na época a questão do Grêmio era algo muito recente também, até pela própria Secretaria de Educação, né? Que eles tinham alguns projetos voltados para o Grêmio, mas ainda estava em formato de isso, de construção, de criação, ainda não era algo de fato finalizado. Eu lembro também que por conta do Grêmio, eu fui para alguns eventos também, né? Então a gente pôde conhecer novas realidades, novas questões envolvidas ao próprio ensino, né? À própria educação, algo de fato muito, muito interessante. E muito bom participar do Grêmio. E estimula também a questão do trabalho em equipe, né? Eu lembro que na época o nosso Grêmio, por estar em fase de reativação, ele deu muito trabalho também. Porque não foi só o Grêmio, né? Teve a questão do conselho fiscal, teve líderes, teve muitas coisas para ser organizadas de fato. Mas é muito bom participar. Recomendo, participem, participem. E eu fico muito feliz de ver que o Grêmio Estudantil hoje em dia ele toma uma proporção muito maior, né? Eu tô vendo que se aliou a uma união de estudantes, não foi? Muito bom. Gente, eu fiquei tão feliz quando eu vi. Na nossa época também, a gente também teve a opção também de se aliar, mas eu, por estar em fase de estar saindo do Grêmio Estudantil, eu falei assim, não, eu acho que não é o momento de entrar agora. Eu vou deixar talvez para a próxima gestão. Porque ia dar um trabalhinho a mais, eu já estava saindo. Eu falei assim, eu não vou deixar um trabalho assim inacabado. Porque quando eu saí do Grêmio, uma das minhas maiores preocupações era a continuação do Grêmio Estudantil. Não só minha, mas também de a Jane. A Jane falava comigo direto. Na época de eleição mesmo, ela falou assim, Michele, põe suplente no Grêmio, só tem 10, põe suplente, porque se vocês saírem, o Grêmio vai parar de funcionar, a gente vai ter todo esse trabalho de novo. Eu falei, não, calma, eu vou dar um jeito. E, de fato, dei. Porque, tipo, a gestão é 2 anos. Isso, na minha época era um ano. Na minha época era um ano. Na minha época foi um ano. Quando a gente criou o estatuto, a gente colocou um ano. Aí, o que foi que eu fiz? Quando eu saí do Grêmio, antes de sair do Grêmio, né, eu fiz uma assembleia e eu mexi no estatuto. Eu falei assim, não, eu vou aumentar o tempo do Grêmio, porque assim, se o estudante, por exemplo, ele... Como é que fala? Ele for do terceiro ano, que nem eu, e ele só tiver um ano, de repente o vice assume se ele sair, por exemplo. Então, fiz essa mudança no estatuto antes de sair. Incluí, aumentei o tempo de mandato, né? Isso, o tempo de mandato do Grêmio, da gestão, de 2 anos. E também, eu não sei se ainda está no estatuto, mas eu lembro que na época eu incluí um artigo que falava sobre a questão de vacância, né? Que é o fato de você ter um cargo vago no Grêmio. E que é algo estritamente proibido. Pelo menos na minha época eu coloquei como algo estritamente proibido. Então o que a gente fazia?
Se eu tivesse um cargo vago, alguém desistisse, ou por algum motivo ele ficasse vago, o Grêmio, de forma interna, ele poderia se reunir, né? Eu como presidente, eu poderia indicar uma pessoa e a gente votava. Se todo mundo aprovasse, essa pessoa fazia parte do Grêmio e supria esse cargo vago. Não sei se ainda tá. Mas foi a solução que eu encontrei, porque quando a gente reativou o Grêmio, o pessoal não queria muito participar. Então, já foi difícil montar um Grêmio com 10 pessoas. Imagine eu achar suplente para 10. Não tinha como, o pessoal não queria. Então, o que foi que eu fiz? Eu falei, vou colocar dessa forma, porque se por acaso ficar vago, a gente consegue suprir de forma interna. E foi isso. E foi até que eu conversei com o professor Eugênio. Eu falei, prof, fique tranquila. Quando eu sair, eu não vou deixar o Grêmio ficar desativado, não. Vou deixar reativado. E foi o que a gente fez. Antes de eu sair mesmo, mudei o tempo de mandato e também fiz a eleição. Falei, não, chamei o pessoal, falei assim, foi Tailândia na época, não foi? Foi. Falei assim, ó, a gente vai fazer eleição. Eu deixei até o regimento eleitoral pronto, tudo bonitinho. Falei, a gente vai fazer eleição e pronto. Aí quando eu saí da escola, não demorou muito, teve eleição e já tinha um novo Grêmio. Uma nova gestão. Aí eu saí com a sensação de dever cumprido. Sai com a sensação de dever cumprido. Aí eu acho que agora eu não lembro na época de ela fez uma alteração. Eu não sei. Porque esse ano eu também já tô saindo. Sim. E aí agora em uma conversa que eu tive com a Jane, que a Jane também, mais uma vez, foi uma das principais fontes de apoio que a gente tem. Sim. E tem até hoje, ela e Karine prestam esse apoio a gente super. Eu fiz o seguinte, eu falei assim, ó, eu não vou colocar outra pessoa do terceiro ano para não ter o mesmo processo de eleição, processo de comissão, e aí pronto. Aí o que eu fiz? Eu fui e chamei uma colega minha, que é a Roberta, que é atualmente a minha vice-presidente. Sim. E aí agora ela é do segundo ano. Então assim, quando eu sair, ela assume. Agora quando ela sair, agora ela vai orientando todo esse processo. Exatamente, a ideia era essa. Todo esse e minha época também foi assim. Eleição. E foi bom você, tipo assim. Minha época também foi assim. Hoje o Grêmio também é aliado da Oeste. Isso. Presidido por Eliene. Um beijo pra Eliene, pessoa excepcional. Então, assim, hoje o Grêmio ele é, sim, aliado a ela, aliado à entidade, né? Sim. A UES. E além, eu não sei se você está sabendo, mas o Grêmio também ganhou outro aliado, que é a UMES, que é a União Municipal dos Estudantes Secundaristas, que já é já municipal. Né? Legal. Então, assim, já teve essa aliança. E eu queria saber se, na tua época, vocês tinham um certo convívio com o Grêmio do Colégio do Canto. Tinha. A gente tinha proximidade. Até na época de Sabrina tinha. Lá era Yasmin. Né? Tinha. Yasmin, que era na época. Tinha. Na minha época, o presidente era Lu Anderson. A gente conversava bastante, a questão do Grêmio também. Ele, inclusive, também me ajudou bastante na questão da reativação do Grêmio, questão de documentações, porque o Grêmio dele passou por um processo parecido, né? Eu acho que na época eles criaram o Grêmio, né? O nosso passou por uma reativação, o que é pior. Mas a gente conseguiu, ele me ajudou bastante. Eu lembro também que ele participou também como é o nome? Da época que a gente fez a assembleia, ele participou, ele me ajudou bastante nessa questão documental. Rodrigo também, um grande amigo, um beijo para ele também. Me ajudou bastante com essa questão do Grêmio estudantil, questão de estatuto, das normas, ajudou bastante. Então, a gente teve essa participação. A gente tinha uma proximidade muito grande com o Grêmio do ponto. É o Melissa, né? Grêmio Melissa, a gente tinha muita... tinha essa conexão. Hoje em dia a gente está em um processo de ativação. Ficou reativado? Que pena. Eu acho que ainda não está. Eu até tive contato com os gestores de lá, né? A gente está ainda nessas pautas de ativação. Agora eu quero conhecer um pouco mais. A gente já falou do Grêmio. E agora eu quero saber como como foi essa mudança de Michele do ensino médio para Michele do ensino superior. Olha, foi... Eu não vou dizer tranquilo. Teve um pouco de dificuldade, né? A fase de você se readaptar
numa nova forma de ensino, que é o ensino superior, porque isso é bem diferente do ensino médio, né? Aqui no ensino médio a gente tinha um tipo de avaliação, né, que é totalmente diferente do ensino superior, a questão também das diferenças entre os anos letivos, né, que a gente tem o ano letivo, que é dividido por unidades, já no ensino superior a gente tem a questão dos semestres, né, a divisão de semestres. Então, assim, do primeiro contato, realmente é um pouquinho, você tem um pouco de dificuldade para poder se adaptar, mas não foi tão complicado, né, como aparenta ser. Se torna tranquilo no decorrer do tempo, né, de fato. Ainda mais para mim, né, que participei do Grêmio. Eu tive diversas experiências aqui, então eu lembro que... Devo aproveitar. Sim, e assim, eu também exerci outros papéis de liderança. Uhum. Então não era só com o Grêmio, era com liderança também. Então me ajudou bastante também, porque de certa forma, quando você está numa posição, né, de liderança, de representatividade de estudantes, muda totalmente a sua forma de pensar. Você se torna uma pessoa mais crítica, você se torna uma pessoa mais participativa, né, mais interessada, de fato, nas causas sociais. Então é bem interessante. E, tipo, o Grêmio Estudantil, ele propõe essas experiências que você quer, tipo, estabelecer os direitos dos estudantes. E ela faz direito, gente. Então, ela ficou. Eu acho que ficou no direito. ritmo. Sim. Agora, tipo assim, faz direito na ciência criminal, defesa dos trabalhadores. Ou ainda não pensou, ainda não faz. Não, eu ainda não tenho formado ainda exatamente qual área eu vou me especializar. Mas eu estudo de tudo um pouco, né? Questão do direito em si. Então, já vi um pouco de trabalhista, já vi um pouco de criminal. E cada área do direito, né, ela tem sua devida importância, né, e sua devida necessidade também. E uma coisa interessante sobre o meu curso, não seria meu curso, mas a escolha do meu curso, é que no ensino médio eu falava que eu ia cursar História. Professora Marli, inclusive, eu falava assim, não, vou cursar História. Aí eu lembro que quando eu saí daqui, acabei indo pro Direito, que não é muito distante, né? Porque são ciências sociais, né? São área de humanas. Mas tu mesmo pode conversar com a Marli, que ela fala direto. Ai, Michele dizia que ia fazer História e tá fazendo Direito. Ela fala bem disso comigo, que eu falava super disso. Mas assim mesmo, faz parte do... faz parte. do estudante. Eu mesmo entrei aqui em 2023 no intuito de fazer medicina. Exatamente, Hoje, muda. ano, eu quero fazer História. Então... Isso, muda totalmente a cabeça da assim, gente. mas a gente muda, né? E as experiências que a gente vive também. Dudinha também teve essa mudança. Sim. Queria fazer um curso de direito, hoje estamos mostrando na UES. Tu faz direito na UNEF. Na UNEF? UNEF, em Feira. E aí agora, tipo, conta mais. Como é que tá sendo essa experiência, não? Assim, tá sendo bem enriquecedor, né? O curso de Direito, né, ele traz pra gente diversas experiências, né? Não só a teoria, mas a questão prática também, a questão do cotidiano, né? Por se tratar do direito, por se tratar da relação social, a questão do indivíduo, né? Com as normas. Então, é algo assim que é bem, bem interessante. E para mim também, porque eu lidava muito com a documentação do Grêmio. Então, eu amo lidar com documentação. Questão de documento, questão de normas, de leis. Isso. Participei de... Se vocês não sabem, gente, você trabalha no cartório, viu? Verdade, eu trabalho no cartório também. Então eu lido muito com isso. Gosto. Documentos, normas, leis. Gosto muito, lido muito com isso. Agora vem cá, não é puxado, não, É puxado. Porque a gente sabe que tem que ter uma certa responsabilidade. Querendo ou não, a gente está mexendo com o documento e qualquer falhazinha ali muda a vida da pessoa totalmente. Exatamente. Porque se trata da vida da pessoa. Então, tipo assim, das pessoas. Como é que foi sair de um problema de documentação do Grêmio e entrar em outra? para um problema maior ainda, que é documento de gente? Assim... É problema do mesmo jeito, só muda a esfera. Mas assim, por eu já ter um pouco dessa experiência, né, de lidar com pessoas, lidar com estudantes, tem muito aquela questão também de você negociar também com uma parte, com outra, tudo isso.
lidar com os documentos do Grêmio. Eu participei da formação do estatuto, a gente mexeu muito com essas normas. Então, eu já tinha uma certa facilidade, né, em mexer com esse tipo de coisa, com esse tipo de documentação. Então, para mim, foi tranquilo, não foi muito complicado, não. Foi tranquilo. A questão do curso em si, porque o meu curso ele envolve muita leitura, né, muito estudo das leis, da relação, tudo isso. Então, não foi difícil, não, foi tranquilo. Até. A gente sabe que, tipo, eu acho que assim, tem medicina, que é um Sim, curso tem outros que exige cursos. muito de você. Sim. Direito também exige muito de você. Então, tipo assim, não tem aqueles certos momentos que você fica pensando assim, poxa, eu tô surtando. Porque a gente sabe que trabalhar no cartório não é fácil. Não. Dá um E aí, trabalho. você vem e tá fazendo direito. Como é que tu consegue auxiliar isso aí? Nem eu sei. Eu não faço ideia. Complicadíssimo, Mas complicadíssimo é complicado, é puxado bastante, é muito puxado. Questão de tempo. Sim, mas Ainda mais a gente que mora aqui na Zona Norte, sim, tipo, assim, a gente sabe que tem que pegar transporte exatamente, e tal, né? e Essa isso. correria. Ainda mais pra mim, porque eu não moro aqui no Bravo, né? Eu sou da zona rural, né? Eu sou da Lagoa, então tem toda essa questão de locomoção. Mas assim, é muito prazeroso pra mim também, é muito gratificante também poder estar nesses espaços, né? Essa questão de poder estar fazendo um ensino superior, de estar na área do direito, de estar ocupando esses espaços. Eu acho que esses espaços eles devem ser ocupados, sim, pela gente, sim. Porque a gente sabe, né, que são cursos que são mais, como é que eu vou dizer, mais frequentados por pessoas, né, que têm uma certa classe, né, uma questão assim, uma certa, uma forma mais privilegiada. Mas eu acho, sim, que a gente tem que estar ocupando esses espaços, a gente tem que estar sempre procurando o melhor pra gente e de uma forma, o melhor pro outro também. Porque a gente, querendo ou não, quando a gente sai do ensino médio e a gente, seja qualquer tipo de trabalho, qualquer tipo de curso que você vá cursar, ou você vai exercer qualquer tipo de profissão, você vai lidar com gente, você vai lidar com pessoas, né? Com vidas. Então, é interessante. É muito bom você poder, de fato, ter essa empatia para poder tratar o outro, né? A questão do cartório que eu trabalho, né? Eu lido com documentação. Então, qualquer tipo de erro, por exemplo, muda a vida de uma pessoa. Então, é muito gratificante poder estar nesses espaços, poder estar não só lutando por mim, lutando por mim, mas também lutar pelos meus. Se trata disso. A própria questão da representatividade do Grêmio, né? Que a gente luta pelo quê? Pelos estudantes. Então, assim, a luta não muda, a luta continua a mesma. O que muda são as esferas, são as etapas, né? Hoje, né, eu estive aqui lutando pelos estudantes, pelo Grêmio. Hoje não estou mais, mas a luta não muda, né? A gente vai lutar por outras questões. Isso, o Vitor aqui também tá hoje lutando pelo Grêmio. Quando ele sair, ele vai estar lutando por outras questões. Mas assim, a luta não muda. É sempre para as pessoas e pelas pessoas, né? Essa relação humana, né? Hoje a gente tem aí vários. Isso. Tipo assim, hoje eu acho que deu essa bastante crescida no movimento estudantil. Sim, eu fico muito feliz. Por mais que ele já era grande, mas tipo, ganhou uma certa responsabilidade de pauta. Então, assim, hoje a gente tem a entidade municipal, na qual o presidente é Robes, a qual como vice-presidente, ele me fez um convite. Olha, tá vendo, gente, o que eu acabei de Então, falar? como ela falou, só muda a esfera. Exatamente, a luta Grêmio, continua a a mesma. gente costuma lutar pelo direito dentro aqui do colégio. Entendeu? Exatamente. Já essa entidade na qual a gente faz na qual eu e o Robson faz parte, com a nossa gestão de trabalho, mais municipal, mais pelas pautas do município, entendeu? Então, assim, a gente tem essa certa responsabilidade, tem sim essa certa correria, Sim. né? E antes da gente fazer a nossa última perguntinha surpresa, Meu Deus. eu queria saber assim, do que você sente assim mais saudade do ensino médio. Assim, antes de responder a tua pergunta, né, eu estava falando sobre essa importância, né, da representatividade e tal. Eu queria fazer só trazer só um adendo, né, sobre essa questão, porque o Grêmio, né, a questão de você estar nesses espaços, não só o Grêmio, mas
os programas de liderança também. O fato do estudante ele participar é algo muito, muito interessante e muito benéfico, porque estimula também a participação política do jovem, né, do estudante. E é como eu falei, esses espaços, a gente precisa ocupar esses espaços, né? Chega da gente, por exemplo, ver uma representatividade um pouco fajuta, que de fato não representa, de fato não, a gente não vê pessoas que entendem da nossa dor, mas que tomam decisões por nós. Então, é interessante. Vamos ocupar esses espaços. Gostei. Sim. Ah, tu me fez a pergunta, não foi? Isso. Repete pra mim, por favor. Qual é a coisa que você sente assim, mais saudade do ensino médio? O que ele fala assim? Fala, Meu "Poxa, que Deus. saudade." Eu sinto muita falta do Grêmio. Ele deu muito trabalho, mas pense no trabalho que a gente gostava de ter, né? Que era cuidar dos estudantes, né? De fato, de participar, de estar aqui na escola. Eu sinto falta dos professores também, de assistir às aulas. Eu lembro que a gente ficava muito aqui pelo corredor da escola, eu e minhas amigas, então eu sinto muita falta dessa época, né? Das meninas também que me ajudaram muito no Grêmio. Minha amiga Evelyn, né, que foi presidente da comissão pro Grêmio. A Alana também, que foi minha vice-presidente na época. A tua gestão era formada por quê? Porque eu não só lembro eu lembro não, porque na época eu não estudava aqui ainda. Sim. Eu acho que quando eu entrei, eu acho que tu teve aqui só para passar o mandato para a Tailândia. Acho que foi aqui ainda, logo no comecinho, porque logo no ensino ano, logo bem no início do ano letivo, quando Foi. começa, Eu tive aqui a gente tem depois. esse encontrozinho logo no Sim, começo, sim. né? Para conhecer os professores, para conhecer a diretoria, apresentar os novos alunos ao colégio. E aí agora foi aquele dia que eu te vi. Agora tu explicou sobre o Grêmio, entendeu? Foi. E passou a gestão para a Tailândia. Foi a presidente na época. Isso. Meu Grêmio tinha... Pra falar o pessoal? Isso. Ah, Eu só lembro de Sabrina. eu vou ver se eu lembro de todo mundo. Eu, como presidente, a Lana era vice-presidente do Grêmio. Eu lembro que Sabrina era tesoureira na minha época. Tailane, acho que era diretora de esportes. Foi, que ela comentou. De esportes, se eu não me engano. Quem mais, meu Deus? Joaquim. Um beijo pra Joaquim, meu amigo. Ele foi diretor de cultura da gente. A questão do projeto de cultura que a gente queria dela, infelizmente não deu. Mas ele foi meu diretor de cultura. Vitória foi minha diretora de imprensa. Cida, na época, foi diretora de educação, ação e cidadania. Eu lembro que a gente fez até uma movimentaçãozinha. A gente tinha um mural do Grêmio também, que a gente colocava, tinha as publicações, né? Muito interessante. E são 10 pessoas, acho. Meu Deus. Eu tô tentando lembrar. Foram 10 pessoas no Grêmio. Era que eu não lembrei dos meus. Foi. É isso. Mas é bom. E a nossa última perguntinha, gente. Estamos quase chegando no nosso podcast. Vamos lá. Ah, tinha a Mariane também, que era a diretora de eventos. Foi diretora de eventos na minha época. Agora vamos para a nossa última perguntinha. De Michele para Michele. Sim. Conta uma pergunta, vamos supor. A gente quer que você diga você vai dizer uma palavra, então, uma frase sobre si mesmo. Aí, o começo da frase é assim, de Michele para Michele. Meu Deus. Michele. Meu Deus, gente, que pergunta difícil. É tão difícil falar sobre a gente, né? Eu acho interessante que as 4 participantes que a gente trouxe aqui, ela sempre fala da gente, sempre é difícil. É difícil. Tinha que ser parecido fácil, né? Era pra ser fácil. Era pra ser. Nós mesmos. Mas vai. Era pra ser. Gente, eu não sei o que dizer. Juro pra vocês, eu fui pegar de surpresa. Literalmente, pergunta surpresa mesmo. De Michele pra Michele. Rapaz. Michele representa o quê? O que eu represento? Meu Deus. O que eu represento? Se eu fosse falar de Michele, pra mim, Michele representa força.
Oh, obrigada. Esperança. Representa inteligência, porque assim, Meu Deus. força eu digo força eu digo na pauta de chegar assim, uma pós-pandemia e dizer assim, eu vou assumir o o Grêmio, Grêmio, vou vou reativar reativar o o Grêmio Grêmio Estudantil. Estudantil, E e você você lê lê lá lá a a defesa defesa da presidente homem, você ser a primeira presidente mulher. Então isso representa assim, uma força, isso representa assim, uma esperança. esperança. Então, Então, eu eu acho acho que que isso, isso, sim, se você, você, eu eu acho acho que que sim, se você se você se enquadra enquadra nisso. nisso, entendeu? Ah, E assim, gente, o obrigada. nosso intuito da nossa pergunta surpresa é isso aqui mesmo, é deixar a pessoa pensativa. É reflexão. Mas se você deixa passar, não tem problema. Bom, eu acho que de Michele para Michele, eu acho que seria a questão da própria representatividade, né? Porque quando eu assumi o Grêmio, eu não assumi o Grêmio pensando em mim. Eu assumi pensando nos estudantes. Porque eu pensei, eu falei assim, gente, tá faltando, de fato, a participação dos estudantes. Tá faltando a gente dar opinião, a gente, né, a gente se impor, né? Impor de uma forma participativa, de uma forma, né? Então, acho que de Michelle para Michelle seria essa questão da representatividade, essa questão de poder, de, de que eu busco, né, ocupar esses espaços, não só no sentido de, tipo, para mim, mas para poder representar isso, os nossos. Isso, exatamente, os nossos. Vendo, gente? Não foi tão difícil. Bom, pessoal, tá chegando ao fim do nosso podcast, né? Esse podcast foi incrível. Esse episódio eu gostei bastante. Agradecer novamente, Michele, pelo convite e pela participação, por ter disponibilizado um pouco do seu tempo, né? Até Sim. vindo aqui. Agradecer mais uma vez a toda a nossa rede de apoio, aos nossos gestores, a Ricardo por estar dando todo o suporte técnico a gente. E agradecer você mais uma vez. Espero que tenha outros encontros. Muito obrigado. Claro, estou sempre à disposição. E eu que agradeço pelo convite, gente. Eu fui pega de surpresa com o convite, não esperava. Mas fiquei muito feliz e muito agradecida. É muito gratificante, é muito bom poder falar do Grêmio Estudantil. E eu fico muito feliz de ver o Grêmio ativo, de ver que o Grêmio, ele continua, né, exercendo o seu papel, representando os estudantes, né, estando de fato participativo e de forma ativa e de forma também democrática, né, pela questão da inclusão e da participação dos estudantes. Então, me sinto muito grata e muito feliz de estar aqui. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Isso. E também a questão do... Eu poderia também presente de honra, né? Ainda tá. Pronto, pode contar comigo pro que precisar, Certo, viu? Estou obrigado, aqui obrigado. pro que precisar, com o Grêmio. Movimento estudantil, estou aqui. Nós Obrigada. Então, pessoal, esse foi o nosso episódio. Acompanhe o nosso canal no YouTube e também a nossa página no Instagram. Onda Jovemcast e o nosso canal no YouTube também, podcast Onda Jovem. Fiquem atentos, dê um like lá no nosso vídeo e até a próxima. Então, vamos dar um tchau, tchau, câmera. Tchau, E até o tchau. próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.